Beleza? Bem-vindos a mais um episódio do SignaCast, podcast do Instituto Signativo sobre uma educação que faz sentir e que faz sentido. Hoje estou aqui com duas convidadas muito especiais. A querida Renata, que está aqui mais uma vez, esteve com a gente no primeiro episódio para falar sobre inclusão, sobre educação socioemocional, e a nossa presidente do Instituto Signativo, a Belisa, uma outra amiga muito querida que sabe tudo sobre esse assunto, viu? Meninas, se apresentem, digam quem são vocês. Oi, gente querida, tudo bem? Eu me chamo Renata, eu sou coordenadora da nossa pós-graduação em Inteligência Socioemocional na Educação e também faço parte da equipe do suporte pedagógico dentro do Instituto Signativo. E hoje a gente está aqui para falar sobre esse assunto que é tão importante e necessário, que são práticas inclusivas na escola. Olá, pessoal, eu sou a Belisa, presidente do Instituto Signativo. Também sou especialista em inteligência socioemocional na educação e hoje a gente está aqui para falar desse tema, como as meninas falaram, né, tão importante, que é essa questão da inclusão, da tipicidade, das práticas pedagógicas que estão alinhadas, né, com esse conceito, então. E a gente está muito feliz de poder estar falando um pouquinho mais sobre essas questões que para nós são muito caras também dentro do Instituto. E eu tô muito feliz de bater esse papo aqui com vocês, de aprender com vocês. E para começar a conversa, eu tenho uma reflexão, até que a gente já pensou muitas vezes ali na nossa equipe, sobre a construção de uma educação que se faça mais acolhedora, mais afetuosa, com um ambiente mais seguro, diverso, inclusivo. A gente fala da importância disso nas nossas práticas, nas nossas formações. E eu queria começar, então, com uma pergunta aqui para Renata, mestra em educação, sobre o que é essa diferença entre diversidade e inclusão. O que eu devo me falar na escola? Como eu devo me referir a esse termo? Me conta um pouquinho. Essa pergunta é bem interessante, Aline. Eu acho que a gente precisa, quando nós falamos sobre inclusão e diversidade, a gente tem que partir de pequenos pontos para ir para essa grande compreensão do que é a inclusão. Né? Quando a gente fala de diversidade é um assunto que tem surgido nas nossas rodas de conversa, dentro dos nossos ambientes corporativos e principalmente dentro da escola. Então, diversidade é o que nos diferencia uns dos outros. Né? O que a gente tem, o que o ser humano tem de tão característico? As nossas diferenças. Né? Então, é esse ser humano que chega até o chão da escola, né, pensando na escola, com as suas crenças, as suas culturas, o seu modo de se posicionar no mundo. Isso é diversidade, né? Tudo aquilo que nos diferencia uns dos outros. E inclusão já é um termo muito mais abrangente, né? Ele faz parte ali da mesma panelinha da diversidade, mas ele é um termo muito mais amplo. A inclusão, ela se refere ao quanto uma pessoa se sente pertencente a um ambiente, ao quanto de oportunidade nós criamos de acordo com as necessidades daquela pessoa dentro daquele ambiente. Isso é incluir. Então, quando a gente pensa nesse chão da escola, muitas vezes a gente tem um ambiente diverso, mas não um ambiente inclusivo. Né? Então, esses são pontos que a gente pode começar a pensar, né, quando a gente começa a construir esses conceitos sobre a inclusão. E falando em pertencimento, né, eu acho interessante que eu estava lendo uma pesquisa esses dias em relação às novas descobertas da neurociência. E tem uma pesquisadora, acho que o nome dela é Naomi Eisenberg, e ela fez um teste, né, sobre a rejeição, na verdade. Ela queria entender como que isso funcionava dentro do cérebro. Nesse estudo todo, ela conseguiu identificar que a dor física ativa as mesmas áreas do cérebro do que a dor que ela chamou de social, que seria da rejeição. E a rejeição está ligada com o pertencimento que você está falando, né, Rê? Então, assim, quando a gente fala de crianças típicas ou atípicas, ou humanos típicos ou atípicos, a gente está falando também que todos são importantes terem essa inclusão, né? A gente tem a necessidade de pertencer, e no momento em que a gente sente que não está sendo pertencente a algo, a dor é equivalente à dor física. Então, o cérebro social, que ela chamou, é o mesmo do cérebro físico, né? Assim, no sentido das áreas que são afetadas no momento em que a gente sofre, assim, esse sentimento, né? Então, é bem interessante a gente falar sobre isso, porque as crianças atípicas estão suscetíveis também, muito mais, né? No sentido de alguns estímulos que causam essa sensação de rejeição ou não pertencimento àquele ambiente. Sim. E a gente entender que isso dói como uma dor física, talvez pode trazer até mais empatia, né, nesse processo de entendimento da inclusão. Belisa, isso quer dizer, então, que educação socioemocional tem tudo a ver com inclusão na escola. Que papo é esse? Sim, sim.
Uma coisa que eu queria falar antes, né, de qualquer coisa da gente entrar nessa questão da inclusão, dentro das escolas especificamente, é o meu tremendo respeito mesmo pelas pessoas, né, que cuidam ou são responsáveis pelas crianças atípicas, assim, porque a gente sabe, né, que o amor que vocês investem nessas crianças, assim, admirável, e a gente sabe também que não é fácil, não é um dia a dia fácil, mas a gente também sabe que vocês sabem a importância que tem dos estímulos de qualidade, a forma como a intervenção, quanto mais precoce, melhor, mas que faz a diferença na funcionalidade da vida dessas crianças. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu admiro esses seres humanos, né, incluindo educadores, incluindo pais, incluindo educadores como um todo, como a gente tem falado, né, dentro do Instituto Signativo. Então, voltando à tua pergunta, né, o que tem a ver, então, esse socioemocional, né, na educação toda, eu acho que tudo, né, porque a partir do momento em que eu me conheço, a partir do momento em que eu, como educador, né, eu tenho domínio das minhas emoções, eu sei o que eu quero atingir na minha vida, ou eu tenho como mapear o que é que está acontecendo comigo, eu consigo dar suporte maior para as crianças como um todo, sejam típicas ou atípicas, mas também um olhar mais individualizado para uma criança atípica, né? Eu lembro de um caso, né? Acho que foi até a professora Ellen que fala sobre sistêmica, né? Ela trouxe um caso de uma professora que na sala de aula, ela não conseguia muito lidar com uma criança que era cadeirante. E aquela criança, de certa maneira, assim, tirava ela, assim, do prumo, vamos dizer assim, não no sentido... De conforto, ela talvez. ficava desconfortável com a presença daquela criança ali naquela sala de aula. E ela, não sei o que, tal, não quero. Ela tentava botar para outra professora, outra sala e tal, né? E depois ela foi conversar com essa professora, né? E na conversa saiu, né? E essa professora relatou que a mãe dela era uma pessoa que cuidava de crianças especiais. Então, e ela sempre deixava ela sozinha para cuidar dessas crianças. E eu acho esse exemplo legal para trazer aqui, porque depois que ela entendeu isso, né, que isso tinha a ver com a infância dela e que aquela criança cadeirante estava representando aquele abandono que ela sentiu da mãe, a vida melhorou, vamos dizer assim, né? Ela conseguiu integrar melhor aquela criança e tal. Não é isso uma regra, né? Mas eu acho que é um exemplo interessante da gente trazer, porque você perguntou o que o socioemocional tem a ver. O que eu vivi, as minhas experiências, elas estão constantemente reagindo, né? Assim, eu reajo às experiências porque eu tive isso no meu passado, né? Algumas experiências que me remetem a esse desconforto. Então, se eu tenho consciência delas, eu não vou cair nessas armadilhas até mesmo pra gente mesmo, da nossa mente, né? Ou algo assim. E fica a vida mais leve, né? A vida fica com mais qualidade. Então, o educador, ele pode ter essa consciência. É claro que isso é só um exemplo, que tem outras formas também que isso pode, por exemplo, o medo que sente, né? Do desconhecido, assim, né? Porque também a gente tem que acolher esses educadores. Eu acho que a gente tem que ter um olhar de muita empatia e muito acolhimento, porque não se tem um treinamento devido para que eles possam ficar tranquilos o suficiente para dar o suporte necessário. Nem todo mundo tem acesso, né? Nem todo mundo tem acesso. Então, falta políticas públicas nisso, né? Falta um olhar também para esse educador, né? Mas também ele pode ter a responsabilidade de buscar o entendimento, né? E assim, esse olhar individualizado para cada aluno, não, independente dele ser típico ou atípico, eu acredito, né? Sim, e esse é o olhar também que a gente tem dentro do Instituto, né? Nós trabalhamos com a formação de educadores e não só educadores que estão no chão da escola, né? Educadores que podem usar de alguma forma de todo esse conhecimento, trabalhando inteligência socioemocional, trazendo os conceitos da inclusão para aplicar no seu dia a dia. E a gente tem, por exemplo, dentro da nossa pós-graduação em inteligência socioemocional, esse objetivo, que é o de inspirar os nossos educadores, né, a revisitarem as suas práticas, mas trazendo exatamente todo esse suporte, trazendo instrumentos, né, instrumentos no sentido mesmo de estratégias para que eles consigam lidar com todas essas novas demandas que têm surgido nas salas de aula. Renata, queria te fazer mais uma pergunta. Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente tende a olhar para as necessidades das crianças, né, nas suas individualidades. E existe um risco muito grande da gente normalizar a diferença. Me explica um pouco por que é importante a gente dar visibilidade às diferenças para que as necessidades individuais sejam compreendidas no espaço da escola. Por que isso é relevante? Quando a gente fala de práticas inclusivas,
a gente fala de trazer um olhar muito singular para cada criança, né? Não só nas práticas inclusivas, porque as crianças típicas também precisam desse olhar, né? Mas as crianças neurotípicas, elas têm uma necessidade maior. Então, quando a gente fala que a gente precisa olhar para a sua singularidade, é exatamente olhar para aquilo que ela precisa, porque isso é inclusão. Eu só incluo uma criança quando eu crio oportunidades de acordo com as necessidades dela. Então, se a gente pensar que há pouco menos de 20 anos essas crianças frequentavam escolas especiais, onde elas eram retiradas do convívio social da escola regular e matriculadas nessas escolas, é muito recente, né? Aqui é sempre um ponto muito importante, é o nosso posicionamento. Nós não somos contra as escolas especiais, a gente sabe do trabalho importante que elas desempenham. Nós temos até parceria, né? Nós temos parceria com a PAI, porque a gente acredita no potencial, no trabalho que eles desenvolvem, mas a gente precisa olhar realmente para a necessidade daquela criança, né? Porque muitas vezes ela tem a autonomia de frequentar essa escola regular sem ter que frequentar uma escola especial, né? A própria legislação, ela diz isso pra gente. Nem todas as escolas serão boas para todas as crianças, né? Então, a gente precisa desse olhar muito específico, muito customizado, muito característico para a gente conseguir perceber o que é a real necessidade daquela criança. A escola regular, ela precisa ser um ambiente de bem-estar, né? Ela precisa promover essa criança. E se esse ambiente ele não estiver sendo acolhedor, se esse ambiente não estiver conseguindo fazer com que essa criança avance, talvez esse não seja o melhor ambiente, né? Não seja o ambiente mais adequado para ela. Renata, então dá para dizer que o desafio das escolas hoje, o desafio da educação brasileira é atuar em meio à diversidade, com a diversidade, mas olhando e pensando em práticas inclusivas que atendam a necessidades individuais? Com certeza, Aline. A gente precisa ter esse olhar muito característico, porque pensando no chão da escola, a escola é esse espaço diverso, né? A escola, muitas vezes, ela é esse primeiro lugar que a criança passa a frequentar depois da sua casa, que é esse ambiente seguro, acolhedor, e aí ela vai para esse desabrochar da vida, que é a escola, e lá ela se depara com pessoas diferentes, com professores diferentes, um ambiente diferente, barulhento, e ter que lidar com todos esses desafios, esses estímulos diferentes, exige do educador um olhar muito específico, né? Um olhar muito singular, né? Eu adoro essa palavra, muito singular, porque isso se refere muito a cada um. Eu acho que a gente precisa também desmistificar um pouquinho essa questão do educador dentro da escola, que ele tem que dar conta de tudo que aquela criança também precisa, né? O que ele tem que ter é acolhimento e ter direcionamento do que ele precisa fazer para ajudar ao máximo daquela criança. Mas, por exemplo, vamos pegar as crianças atípicas de autismo, né? Ela também tem que ter um suporte fora da escola. Então, a terapia que ela vai estar fazendo dentro de uma clínica, né? Que isso é lei, que precisa ser feito, né? Que a gente tem que ter disponibilidade. A gente sabe que a realidade não é essa, mas que teoricamente teria que ter, né, acesso a isso, tem que ocorrer também. Então, assim, é tirar um pouco, né, desse peso enorme que o educador às vezes pensa que ele tem que dar conta daquilo tudo. Não, a terapia também tem a sua parte, né? E precisa ter um tempo de qualidade, precisa ter continuidade, né? Tem que ter as intervenções corretas, precisa ter todo esse aparato, né? Esse suporte mesmo, né? Para essa criança. Então, assim, existem dois âmbitos, né? Nesse contexto todo, mas um poderia, assim, tá sendo o suporte do outro, né? Assim, a terapia e a escola. O mundo ideal é esse, né? Então, assim, é o que a gente também luta no Instituto, assim, Sim. né? Não sei nem se a palavra é luta, que eu não gosto muito dessa coisa de luta, mas, assim, é o que a gente tenta provocar, inspirar, né? Dentro do Instituto, que essas coisas aconteçam e que elas aconteçam com qualidade. Mas todo mundo tem o seu lugar, né? Tipo, o educador tem o seu lugar, né? As terapeutas têm o seu lugar dentro da vida dessa criança. É uma rede de apoio, né? É uma rede que deveria funcionar e que, né, a gente tem que fazer de tudo para que isso aconteça. Mas uma criança típica dentro da escola, gente, é a melhor coisa que acontece para a sociedade. Entendeu? Porque as crianças típicas, né, neurotípicas, que estão ali dentro, elas vão poder ter a oportunidade de não ver a diversidade como algo assustador, por exemplo, né? E a criança típica vai ter a oportunidade de ter mais funcionalidade possível na vida dela. Né? A escola é um ponto de partida, né? Mas a gente precisa de toda uma sociedade comprometida para que, de fato, a inclusão aconteça.
Porque a escola, ela se faz no presente com um olhar para o futuro. Mas é tão importante que a gente use esse espaço comum de convivência das crianças para fomentar valores como a própria diversidade, né? Como a própria importância da inclusão e outras, né, habilidades que vão ser tão fundamentais para o futuro, cada vez mais conectado, cada vez mais humanizado, cada vez mais sensível, né? Eu vejo muito vocês aqui, especialistas, falando e fico pensando se o objetivo da educação inclusiva não é, de fato, valorizar as diferenças e não tentar tornar todas as crianças iguais. Não. Mesmo porque existe um potencial que está inexplorado dentro dessas crianças, né? Se a gente tira esse olhar que é de julgamento, né? E a gente se abre para a possibilidade deles mostrarem aquilo da forma como eles veem o mundo, por exemplo, a gente talvez entenda que é só uma diferença. Sim. E que tem muito a agregar. Né? Tem muitos relatos, né? Inclusive eu tenho um livro aqui que fala exatamente sobre isso, né? Opa, esse já livro... é a nossa signa dica. Esse livro eu tô lendo e tô apaixonada por ele, porque tem um olhar muito amoroso para essa questão da tipicidade, né? Ela trata aqui de TDAH, TDA, toque, autismo, e o nome, você ensinaria um peixe a subir uma árvore? Que nome sugestivo, O nome né? já diz bastante coisa, né? Ou seja, assim, as crianças são diferentes entre elas já naturalmente, mas uma criança típica, ela tem muito ainda. Ela tem muito para mostrar, né? Ali tem uma frase, se vocês me permitem, eu vou ler essa frase porque eu acho ela incrível. Ela é muito linda e ela fala muita coisa do que eu tô querendo dizer agora, ó. Não defina essas crianças com seus rótulos. Você vai interromper o recebimento do que elas têm para lhe presentear. Em vez disso, faça uma pergunta. Qual o presente que elas têm que eu não estou recebendo? Uau, que lindo. É lindo, não é? Lindo. Então, assim, eu acho que é isso. Porque quando a gente tira esse julgamento, a gente tira o medo também, porque tem que ter aquele acolhimento que a gente já conversou, né? Em saber que as pessoas não sabem, por isso elas têm medo, né? E a gente pode descobrir muita coisa, gente. É o medo do diferente, muitas vezes, né? E isso está muito ligado aos nossos processos formativos também, né? Isso embasou muito tempo a nossa literatura e, consequentemente, as nossas práticas, né? Então, por exemplo, nos nossos processos de formação, na pedagogia, nos cursos de licenciatura, a gente não tinha uma formação específica, né? A gente não falava sobre práticas inclusivas. Quando falava é bem assim superficial, né? E era, olha, se você quer entender disso, faça uma especialização. Isso, vai em busca de uma formação específica. Então, esse processo é muito recente. Hoje, a gente já tem até algumas universidades que trazem na sua grade curricular disciplinas que abordam questões inclusivas, práticas inclusivas. Hoje também a gente já tem no Brasil universidades, cursos de graduação em educação especial, e esse é um processo extremamente importante, porque já vai desenvolvendo essa consciência, já vai criando essa identidade de educador especial, né? Então, isso está muito ligado aos nossos processos formativos. Durante muito tempo, isso embasou também a nossa prática. Isso. E o Instituto Signativo, ele tem, né, uma função grande nisso, é uma pauta sempre presente, onde a gente está, e a gente tem as dicas, né, as nossas signas dicas, que dão a possibilidade do educador se inspirar, então, nesse olhar mais amoroso e inclusivo dentro das salas de aula. Sim. Futuramente, quem sabe, sai até um livro, né, sobre isso, e a gente dando essas oportunidades de práticas pedagógicas, né, que vão abraçar e tentar extrair o maior potencial das crianças, né, independente da condição neurológica delas, né. Essa coisa do potencial é bem interessante, que eu amo a abordagem Reggio Emília, e eles falam, lá tem algo muito bacana, que é a pedagogia do maravilhamento. Sim. Então, o que quer dizer isso? Todos os dias você é convidado a olhar para aquela criança, quando a gente traz isso para o contexto da educação inclusiva, a olhar para aquela criança e trazer algo de maravilhoso que ela fez durante aquele dia. Né? Então, você vai olhar, que seja um sorriso, que seja um sentar na rodinha durante 1 minuto. Muitas vezes são ações e gestos que a gente acha que não tem tanta importância, mas para uma criança atípica é um baita de um avanço. Então, é como se fosse um fio condutor. Você vai puxando todos os dias, vai olhando todos os dias para aquilo de maravilhoso que a criança vai fazendo, e ali você vai conduzindo, sabe? Você vai construindo um novo olhar.
e vai inspirando novas práticas. Falando em maravilhamento, você me lembrou mais uma frase do Rudolf Steiner, que é o educador fundador da pedagogia Waldorf, da antroposofia, que ele diz o seguinte: se estivermos atentos, não passará um só dia em nossas vidas em que aconteça um milagre. E é um pouco sobre isso, né? Sobre despertar esse olhar atento para a escuta das necessidades, para a potencialidade das crianças, para suas individualidades, para suas capacidades e também para suas limitações. Então, cultivar esse olhar, promover esse olhar dos educadores para cada vez mais estar atentos às individualidades na verdade, é um ótimo caminho para a educação. Acho que muito mais do que qualquer tecnologia 2.0, é tentar nos aproximar do que nós temos de mais sublime, que é a nossa humanidade. Sim. Exatamente. E a deficiência, ela tá posta. Né? A deficiência, ela tá ali. A gente não vai conseguir fazer nada com relação a isso. O que a gente vai conseguir mudar é a nossa conduta, é o nosso olhar, é como a gente recebe essa criança, é como a gente vai conduzir os processos de aprendizagem dessa criança. Esse é o convite, né? Porque culpar o educador é muito cruel, é muito cruel. Né? A gente sabe das altas demandas dentro de uma sala de aula. Muitas vezes a gestão, ela cobra uma conduta do educador que fica pesado, né? A própria legislação que muda de uma hora para outra, ele precisa se adaptar. Exatamente, então fica pesado. A gente sabe que não é fácil, que é desafiador. Sim. Mas que existe uma possibilidade, que a gente pode olhar para o potencial dessas crianças. A gente pode extrair o que é de melhor Algumas neles. pessoas podem ver aqui o nosso papo e pensar assim, não, mas estão romantizando as coisas, né? Não sabem o que é que eu passo dentro da minha sala de aula e tal. Mas, gente, de verdade, se a gente fazer o exercício de trocar um pouquinho o olhar, sabe? Se abrir para uma nova possibilidade, né? De poder estar enxergando diferente em algum momento ali na sua prática, eu tenho certeza, como educador, falando para educadores, eu tenho certeza que alguma coisa modifica. Né? É muito nós que... Por isso que a gente fala muito do desenvolvimento, né, do eu dentro do Instituto Signativo, né, na questão da habilidade socioemocional. Porque a partir do momento que eu entendo isso e que muita coisa vem de mim primeiro, na minha postura, para depois influenciar o externo, isso, assim, faz milagres, né? E eu acho que, assim, qualquer educador, assim, que tem essa amorosidade, tem muitos que têm essa amorosidade dentro de si, pode testar uma forma diferente de olhar para essas crianças e olhar, né, para a inclusão, olhar para conceitos que às vezes estão tão petrificados dentro da gente, mas que podem ser modificados. A escola é o ponto de partida e reflete na sociedade atual, na sociedade do futuro. E, inclusive, me lembrei de uma pesquisa que eu vi recentemente, que o Instituto Alana fez, em parceria com o Datafolha, se eu não me engano, foi em 2019, que eles fizeram um estudo sobre o que a população brasileira pensava sobre a educação inclusiva, sobre crianças com deficiência convivendo com crianças sem deficiência. E olha só que dado interessante, 76% dos brasileiros acreditam que crianças com e sem deficiência aprendem melhor juntos. E 86% dos brasileiros afirmam que as escolas ficam melhores quando incluem alunos com deficiência. Então, já é todo um olhar aqui cultural, social, que nós estamos construindo, né? A educação inclusiva, ela não é apenas para atender as individualidades, mas também para mudar a sociedade como um todo. E esse estudo, ele mostra pra gente que muito se engana quem acha que uma criança neuroatípica, matriculada numa rede regular, não tem nada a ensinar. Não, né? Pelo contrário, ela gente, tem muito mais a ensinar do que aprender. É incrível, eu acho que, assim, qualquer um que trabalha com crianças atípicas pode ver o tanto que uma criança neurotípica, que são as crianças consideradas normais, elas são acolhedoras no processo, né? Quando tem um amiguinho que precisa. É incrível, assim, o problema tá com os adultos, sabe? Assim, é o nosso olhar, de verdade, porque para eles tá tudo certo, e obrigada. Não é verdade? Assim, a gente vê isso, né? Principalmente as crianças mais novinhas, elas querem incluir, é natural, é um movimento natural delas. E um movimento natural do ser humano é que a gente esquece disso com o tempo, eu acho, sabe? Vai ficando meio monstrinho. Tem algumas correntes pedagógicas humanistas que dizem, vamos educar os adultos e deixar as crianças em paz. Exatamente. Tem outra frase que eu adoro, que é aquela, a infância passa rápido, mas dura uma vida inteira, né? Uau, então, assim... Sim. Essa criança interior tá sempre aqui, né? E ela fica com a gente, né? Então, qual qualidade que a gente vai colocar dentro, né, dessa criança para que ela gente consegue trabalhar tanta coisa boa, se a gente parar para pensar do ponto de vista do que o professor consegue trazer para dentro da sua didática, porque ele vai em busca
de conhecimento, ele vai em busca de como lidar com aquele aluno, ele vai em busca de adaptar currículo. Se a gente parar para pensar no que as crianças aprendem entre os pares com uma criança neuroatípica, a gente consegue trabalhar conteúdos de empatia, acessibilidade, diversidade, inclusão, ou seja, a gente consegue fazer com que eles olhem para o outro com mais respeito, com mais empatia. Com mais afeto, né? Com Com mais vínculo, afeto. né? Ele aprende a ter vínculo também, né? Porque não é da Exatamente. forma tradicional, vamos dizer assim, que ele vai criar um Exatamente. vínculo com uma criança A atípica. gente consegue trabalhar muita coisa boa, né? É o que a gente Uhum. estava falando, é um favor para a sociedade quando a gente tem uma criança atípica matriculada na rede regular. Olha, mulheres, aqui no Signativo, a gente acredita que a educação inclusiva está intrinsecamente relacionada à educação socioemocional, também porque toda a nossa proposta se liga com a educação integral, com todas as dimensões do ser humano, né? E isso tem tudo a ver com olhar para as necessidades e para as individualidades. Queria aqui já começar a encerrar o nosso encontro. Tem muita coisa para falar sobre isso, Se né? a gente ficasse aqui conversando, não ia durar um episódio só, viu? Talvez uma série. Mas queria aqui agradecer a presença de vocês e fechar esse momento com um pensamento a respeito dessa construção de uma sociedade mais equitativa, mais justa, mais plena, mais significativa, e dizer que isso implica na revolução dos conhecimentos. E essa revolução dos conhecimentos habita no espaço da escola, no coração dos educadores, e que o Signativo é um espaço para cultivar esses novos olhares, né? Não apenas sobre educação socioemocional, mas sobre todas as outras vertentes que fazem sentido para essa educação socioemocional, e as práticas inclusivas são uma dessas vertentes, né? Então, que a gente leve daqui dessa conversa novos olhares, novos significados. Queria pedir para que vocês encerrassem, então, com uma mensagem aqui, esse nosso encontro. Eu acho que permitam-se, assim, a palavra que eu te escutando aqui, Aline, no final, assim, vem muito isso, assim, permitam-se, sabe, assim, a enxergar diferente, a contribuir, né, porque a gente está muito acostumado a sentar e reclamar, sabe, mas o que eu posso fazer hoje no meu dia a dia, sabe, na minha sala de aula que seja, sabe, para tornar a minha vida também mais leve, mas a vida desses alunos, né, dessas crianças. A gente, como adulto, a gente tem que dar suporte à missão deles. Aqui, missão que eu digo assim, não é uma questão religiosa, né, mas o caminho deles. A gente tem que dar suporte ao caminho dessas crianças na vida, né? E dar suporte significa que você não é responsável por tudo, mas você intervém naquilo que você pode. E a melhor das intervenções é o afeto e o carinho, o olhar, sabe? Significativo que você dá, o impulso que você dá. Você fala, nossa, que legal que você fez isso. Gente, isso pode ficar para o resto da vida. Na mente daquela Marca, criança, né? Olha, eu lembro de várias coisas de professores, né, educadores, tanto boas quanto não tanto, Sim. né? Uhum. Então, assim, tenham consciência disso e usem o coração, né? Porque nosso coração foi feito para sentir, né? Foi feito para ter afeto, e vamos botar ele em prática, porque todo mundo tem esse lado. Por isso que olhar para as nossas coisas, né? Olhar para aquilo que pega na gente é bom, porque no início é um pouco desconfortável, mas vale a pena, porque depois a gente se torna mais leve e pode voar por aí. Ai, que lindo. E a gente só inclui se a gente se permite errar, né? O errar faz parte do processo. A gente entende o erro aqui como construtivo, errar faz parte. Até porque não existem receitas prontas para a gente trabalhar os processos inclusivos, né? A gente vai usando de várias abordagens, de várias pedagogias, claro, tudo embasado, né, naquilo que os estudos mostram para a gente que dá resultado, mas sempre como a B colocou, esse olhar carinhoso, esse olhar afetuoso, né? Sempre pensando né, revisitando as suas práticas. A gente fala de uma educação transformadora, mas ela só vai acontecer se a gente transformar a si, né? Então, na verdade, eu finalizo com o meu desejo, né? Eu desejo que um dia a gente não precise estar aqui discutindo sobre práticas inclusivas, que seja para melhorar os processos, né? Uhum. Então, porque a escola é esse espaço do desabrochar para a vida, né? Vai chegar um momento em que a gente não vai precisar discutir essas questões como um desafio, né? E sim como soluções. Assim seja, viu?
E assim seja também esse nosso olhar ampliado para a diversidade. Como diria Carlos Drummond de Andrade, ninguém é igual a ninguém, todo mundo é um ser humano ímpar. E nessa singularidade que a gente encerra o encontro de hoje, você ouviu mais um episódio do SignaCast, podcast do Instituto Signativo. Siga as nossas redes e acompanhe as nossas atualizações. Lá tem um monte de coisa legal sobre práticas inclusivas e muito mais. Até a próxima. Tchau, tchau.